Rio São Francisco, um orgulho nordestino que desperta a paixão dos poetas. E também provoca polêmicas, principalmente quando é visto como solução para a seca do Nordeste. Uma das propostas, a transposição de suas águas, não é mais um projeto. As obras já começaram. Esse tipo de obra, a transposição de águas de rio, não é uma novidade no Brasil. Quem vê hoje o Rio Pinheiros assim, reto, talvez não imagine que um dia ele foi cheio de curvas e a água corria no sentido contrário. Mas ele não foi modificado por algum fenômeno natural, não. Foi obra de engenharia. Na década de 40, o engenheiro Whitney Billings, de uma empresa de energia, a antiga Light, fez um projeto para construir uma usina hidrelétrica na Baixada Santista. A ideia era fornecer energia e movimentar os bondes de São Paulo. Mas para captar a água, era preciso mudar o traçado do Rio Pinheiros e inverter o seu curso, que corria para o interior. Dito e feito. O rio perdeu as curvas e o engenheiro Billings construiu 2 usinas elevatórias para bombear a água do Rio Pinheiros para cima e depositar na represa que levou o nome de Billings. Isso é uma transposição. Ele pegou a água da bacia do rio e jogou para o mar, tá? Essa é a mais clássica e a mais trabalhosa, a mais inventiva. Essa transposição do Pinheiros é antiga. Aconteceu no início do século passado e em São Paulo, onde a água não era problema. A transposição do Rio São Francisco está acontecendo agora, e é lá no Nordeste, onde a população sofre com a seca e com o pouco desenvolvimento. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e tem 2.700 quilômetros de extensão. O Velho Chico passa por mais 5 estados e enfrenta climas seco e semiárido. Deságua no Oceano Atlântico, na divisa entre Sergipe e Alagoas. A transposição de suas águas para combater a seca é uma proposta antiga. Vem da época do Império. Essa ideia é uma ideia do Dom Pedro II, ainda, do tempo do Dom Pedro II. Ele disse que venderia todas as joias da coroa. Que empenhava os seus próprios anéis no sentido de que, antes dele morrer, faria esta obra. A ideia é essa, tirar a água de sobra do São Francisco e levar para os outros rios do Nordeste que teriam pouca água. Pelo atual projeto oficial, a água retirada do São Francisco vai abastecer açudes e rios menores do semiárido nordestino. Calcula-se que serão beneficiadas 12 milhões de pessoas em 390 municípios. A barragem de Sobradinho vai garantir o fornecimento de água, mas só serão desviados menos de 2% do total da vazão. Uma parte dessa água sai do São Francisco, próximo a Cabrobó, Pernambuco, e segue pelo Eixo Norte. Passa pelo Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. São 426 quilômetros de extensão. O Eixo Leste, com 287 quilômetros, sai da barragem de Taparica, em Floresta, Pernambuco, e vai abastecer parte do sertão e regiões agrestes de Pernambuco e da Paraíba. As obras do atual projeto começaram em 2007 e devem terminar em 2015. O valor total previsto é de 8 bilhões de reais, o equivalente a 400 mil casas populares. Portanto, as obras estão em andamento e os recursos disponíveis. Mas, mesmo assim, as opiniões ainda estão divididas. Eu sou a favor. Eu acho que ele é um projeto que ele é ousado como transposição e com uma preocupação que não é só fornecer água para beber, mas é fornecer água também para desenvolver polos de agricultura irrigada. Eu não acredito que esta obra vai levar água para a população do semiárido brasileiro. Que, na verdade, o objetivo deste empreendimento é levar água para iniciativas econômicas. Veja agora, ponto a ponto, as opiniões dos especialistas contra e a favor sobre as obras do São Francisco. Primeiro ponto. O São Francisco tem ou não tem água de sobra? É um rio enorme. A vazão do rio, a vazão média do rio, é da ordem de 2.600 metros cúbicos por segundo. Ou seja, no espaço de 1 segundo, passam pela seção do rio
2.600 blocos de 1 metro por 1 metro por 1 metro cheios de água. Se você tirar a água, você vai comprometer a eletricidade. Olha que o Nordeste está crescendo para chuchu. A quantidade de água que vai ser mandada do Rio São Francisco para os outros estados é uma quantidade ínfima, muito pequena, comparada com a vazão média de todo o rio. Para coisa de 2%, no máximo 2%, desse total de 2.000 milímetros. O São Francisco já sente falta de água hoje. Então, sobrecarregar ainda mais o Rio São Francisco é muito arriscado para toda essa região, porque ele banha população do semiárido desde a Bahia até o Pernambuco. Os supostos danos para o meio ambiente também são motivo de polêmica entre os especialistas. Não é uma região plana, tem o Planalto da Borborema. Você tem que fazer túneis, você tem que fazer escavação, você tem que contornar, é uma despesa enorme, com uma repercussão no meio ambiente não calculada. Não se sabe o que vai acontecer. Eu classificaria a obra do São Francisco como uma obra de pouco ou pouquíssimo impacto. Esta quantidade de água que vai ser retirada é mínima. Não vai alterar absolutamente o regime do rio. É um canal passando pelo meio do sertão, não vejo maior impacto que possa ser gerado por causa disso. Todo mundo fala em meio ambiente. Derrubada de serras, abertura de vales, túneis, desmonte. Isso pode causar desertificação, né? Isso pode causar um prejuízo muito grande, e vai causar um prejuízo muito grande. Há uma argumentação de que a Bacia do São Francisco está deteriorada ambientalmente e para fazer uma transposição também precisaria fazer uma recuperação da bacia. Uma coisa não é obrigatoriamente dependente da outra. Agora, ambas devem ser tocadas simultaneamente no meu ponto de vista. E o que acontece com as pessoas que moram onde os canais vão passar? Estavam desalojando muitas famílias, estavam separando comunidades e não permitindo que continuassem se intercomunicando. Então, esse é um problema cultural, antropológico muito grave. A desapropriação é muito pouca, porque é um canal tem quantos? 50 metros, se tiver. Uma outra dúvida. As águas do São Francisco vão chegar mesmo a quem precisa? Se ela não chega à população, porque a população do nordestino ela é muito esparsa. Cada estado vai receber na entrada do seu estado, num ponto que no projeto se chamam portais, é um reservatório que vai receber a água do São Francisco. Daí para frente é o Estado que vai ter que tratar de fazer essa água chegar no usuário. Os especialistas também discutem o custo da obra. É um gasto fantástico de dinheiro público. Uma transposição dessa não é feita para durar 10 anos. É feito para durar 50, 100 anos ou mais, né? Então ele tem uma durabilidade de utilização que é muito extensa. Daí esse custo de instalação é um custo que vai ser diluído por muito tempo. Outra preocupação é quanto à gestão do projeto de transposição. Já se aventaram diversas hipóteses para fazer esta gestão do projeto sobre a entidade gestora, mas, pelo que me consta, ainda não se chegou a nenhuma conclusão. Ou seja, a obra está andando sem saber como ela vai funcionar. Essa gestão não pode ser centralizada e dirigida de Brasília. A água é um recurso, chamado recurso hídrico. Ele pode virar uma riqueza, mas para isso é preciso uma intervenção muito sábia, muito especializada do ser humano. Vocês viram aí os vários lados de um tema polêmico, controverso e atual. A transposição do Rio São Francisco. É assim, ouvindo e analisando as posições de especialistas a favor e contra, que formamos as nossas opiniões sobre assuntos tão importantes para o nosso povo e nosso país.